Olá, galerinha. Aqui é o professor Balduino, professor de História do Instituto Federal do Piauí, campus Paulistana. Estamos aqui para mais uma videoaula de História para você se dar bem no Enem. E o nosso tema de hoje, como vocês podem ver aqui, é o mercantilismo, que é essa primeira fase do capitalismo, que foi o capitalismo mercantil ou o capitalismo comercial. Nós vamos ver aqui nessa aula suas características, como é que ele se forma e algumas peculiaridades locais, como a Espanha, a França e a Inglaterra. E vale sempre lembrar que os nossos vídeos fazem parte do nosso programa de extensão Você em Casa e o IFP em Movimento, onde estamos produzindo materiais didáticos e lúdicos que são postados nas redes sociais. E é justamente por isso que eu convido vocês a acompanharem as nossas redes sociais, para que você fique sempre atento aos novos materiais que são colocados. Porque neste momento de isolamento social, para que você não fique tão só e não percamos os nossos vínculos institucionais. E agora vamos direto para o vídeo, sem mais delongas. Solta o jingle aí e vamos ver o mercantilismo. E é isso aí, galerinha. Então vamos aí para a nossa aula de hoje, que como vocês já sabem, é o mercantilismo. Que o mercantilismo é o período das grandes navegações. São quando as nações europeias estão lançando-se ao mar, ao Oceano Atlântico, para fazer comércio, para trocar mercadorias com as suas colônias que estão no continente americano. É um período de transição, que nós estamos saindo de uma economia agrária, lá do período medieval, estamos agora passando por uma economia comercial, que é a Idade Moderna. Então, para que a gente possa dar início, o pontapé inicial, vamos entender primeiro o que foi o mercantilismo. Então, você vê aí que o mercantilismo foi a primeira fase do capitalismo. Por quê? Nós estamos saindo da Idade Média, produção agrária, de subsistência. A fonte de riqueza é a exploração da terra e a cobrança de impostos dos servos, pesados impostos, por sinal. E, no outro ponto, agora nós temos na Idade Moderna uma nova forma de acúmulo de riqueza, que é com base na compra e venda de mercadorias, daí o título capitalismo mercantil ou capitalismo comercial, onde você busca mercadorias por preços menores para vender em diversas partes do mundo, seja na Europa ou nas colônias que são exploradas pelas metrópoles europeias. E aí, qual é o objetivo dessa exploração? Básico, fortalecimento do Estado. Olha, gente, o mercantilismo ele está diretamente ligado ao absolutismo. Diretamente ligado. O mercantilismo existe porque nós temos um Estado forte que tem condições financeiras e militares para assegurar as viagens ultramarinas e a segurança desses navios. E aí, junto com esses reis que estão agora com um poder forte concentrado em suas mãos, você junta uma burguesia sedenta de lucros que quer acumular capitais. E esses reis também não querem navegar de graça. Porque se o Estado é absolutista, vamos pegar a célebre frase do rei Luís XIV, Lestat es moi, o Estado sou eu, há um momento em que rei e Estado se confundem de tal forma que você não consegue separar um do outro. Então a riqueza do Estado é a própria riqueza do rei. Quando ele acumula riquezas para o seu Estado, ele acumula riqueza automaticamente para si mesmo. Então a função do mercantilismo é fortalecimento do Estado e acumular capital em caixa. Esse é o objetivo. E aí nós temos algumas características que vão marcar o mercantilismo. Porque o mercantilismo ele não chegou a ser uma doutrina econômica. Nós temos especificações, teorizações que foram escritas, foram redigidas para determinar como deve ser feito o mercantilismo. É diferente do que vai acontecer com o liberalismo econômico, que o Adam Smith vai trazer a riqueza das nações, explicar o seu pensamento, vai teorizar. Aí na outra ponta, que são os movimentos de esquerda, você vai ter Karl Marx e Engels também teorizando a sua teoria econômica a partir do comunismo. Não, o mercantilismo não tem essa teorização. Ele foi vivenciado, ele foi muito empírico. As nações estão se lançando ao mar, estão buscando suas riquezas. E aí algumas coisas em comuns nós podemos reunir e traçar o que seria um quadro de características do que é o mercantilismo. E a primeira característica que é muito importante é o metalismo. São essas moedinhas aí caindo. Metal, metais preciosos. Vamos lembrar que um dos motivos do início das grandes navegações é justamente a busca por metais preciosos que estavam escassos na Europa. E aí, devido a essa escassez, lógico, e com esse metal encontrado na América, surge a teoria de que as nações teriam sua importância medida
pela quantidade de metais preciosos em seus cofres. E a Espanha, que deu muita sorte, né, porque ela saiu posterior, ela saiu depois de Portugal para as navegações, mas conseguiu encontrar muito ouro nas terras que eram do Império Azteca e muita prata nas terras que eram do Império Inca, e isso encheu seus cofres. Então acabou levando na maré aí das outras nações seguirem esse caminho que era o acúmulo de metais preciosos. Aí vem outros dois pontinhos aqui, que é a balança comercial favorável e o protecionismo. Eles estão juntos, eles caminham juntos, estão casados, certo? Então vamos entender o que é isso a partir da balança comercial. Você está vendo aqui, né, na nossa balança, que um prato está mais pesado que o outro, que é o prato das exportações. A balança comercial ela busca ganhar muito dinheiro e gastar pouco dinheiro. E para que você possa fazer isso, você tem que vender mais do que comprar. Então, essas nações europeias estão buscando exportar, mandar para fora suas mercadorias, vender para outros países e comprar o mínimo possível. E para que isso aconteça, essas nações vão se valer muito, vamos pegar aqui nosso laser, né, na lousa digital, vamos valer muito desse protecionismo, proteger seu mercado interno, utilizando leis que vão dificultar a entrada de mercadorias em seu país, isso elevando impostos para que essas mercadorias não concorram com o mercado interno, algumas vezes vão até mesmo proibir. Eu vejo o caso aqui do Brasil, nós que éramos colônia de Portugal. No Brasil era proibido produzir qualquer tipo de mercadoria que já fosse produzido por Portugal. Dois motivos. Um, para que a gente não deixasse de comprar de Portugal. Então a gente não podia produzir aqui, que era para não deixar de comprar da nossa metrópole. E dois, para não correr o mínimo risco da nossa mercadoria sair daqui para Portugal concorrendo com o mercado local. Então não pode. E aí agora você imagina, a Inglaterra dizendo que a França não pode vender produto francês na Inglaterra. Né? Como era que isso se dava? Bom, para que isso pudesse acontecer, para que o protecionismo pudesse se organizar, nós tínhamos que ter um Estado forte. Daí o porquê de ser Estados absolutistas. O mercantilismo ele se enquadra muito bem nos absolutistas. Esse rei, com muito poder, fazia suas leis e determinavam quem podia e quem não podia vender em suas terras, determinava quais eram os impostos e ele acabava botando barreiras alfandegárias. E isso se espalhou generalizado pela Europa. Pegue o caso da Inglaterra, que com seus atos de navegação vai proibir que outras nações façam comércio com a Inglaterra, a não ser que o navio que transporta a mercadoria seja inglês ou boa parte da sua tripulação seja de ingleses. Porque assim a Inglaterra não gastava com frete e fazia com que a sua indústria naval pudesse crescer cada vez mais. Então, para que eu pudesse vender mais e comprar menos, vinha aí o protecionismo, a proteção ao mercado interno. Uma outra forma, vamos passar aqui, né? Uma outra forma de também acumular mais riquezas é a partir da exploração colonial, que é o colonialismo. Colonialismo é a exploração de colônias. Colônias essas que vão estar ligadas ao continente americano. Essa porta foi aberta aí pela Espanha em 1492, quando Colombo chega na América, e aí vai se espalhar por esse território depois de Cabral também, em 1500. O que acontece? Você tem que entender logo aqui de começo que é uma exploração colonial do século XV e XVI, está ligada ao continente americano. Isso é muito importante para que você não venha se confundir em outras questões com o tema que é o imperialismo do século XIX, onde as colônias vão ser na África e na Ásia. Então, lá no imperialismo, no neocolonialismo do século XIX, a base já é industrial. E aqui a nossa base é mercantil. Então, só essa diferenciação para que lá na frente você não venha a se confundir com os temas. Então, essas colônias que estão na América, elas vão ser exploradas ao extremo. São colônias de exploração. Significa dizer que a metrópole quer sugar o máximo de riquezas possíveis dessas colônias para enriquecer seus cofres. E para que isso possa acontecer, olha aí, a metrópole vai determinar monopólios comerciais. Significa dizer que só quem pode comercializar com a colônia é a metrópole. Então, no nosso caso aqui, Brasil, quem era que podia vir e vender mercadorias para nós? Os portugueses. Para quem era que nós poderíamos vender nossas mercadorias? Para Portugal.
Então, esse monopólio de comércio entre colônia e metrópole, nós vamos dar o nome de Pacto Colonial. Olha o leis aí, Pacto Colonial. E aí, para que a gente possa entender o Pacto Colonial, nós vamos ver aqui esse breve esqueminha. Ó. Pacto Colonial está diretamente ligado ao exclusivismo comercial. Por quê? Porque Portugal era ele exclusivamente que levava manufaturas para o Brasil. E somente Portugal poderia comprar as mercadorias brasileiras. E aí, num jogo rápido, básico, né, do pensamento iluminista, da lei da procura e da oferta, você imagina, se o Brasil só pode, única e exclusivamente, vender suas mercadorias para um único comprador, que é Portugal, que é a sua metrópole, se ele só tem um comprador para vender suas mercadorias, o preço da mercadoria vai ser baixo. Lógico, ou ele vende para Portugal, ele não vende para ninguém. E quando ele vai comprar manufaturas, produtos mais bem trabalhados, né, já no processo que vai dar origem posterior à industrialização, ele só pode comprar as manufaturas portuguesas, única e exclusivamente de Portugal. Ou ele compra manufatura portuguesa, ou ele não compra manufatura de ninguém. Então, se ele só tem um fornecedor de mercadoria, ele vai pagar alto. Lógico, o preço é elevado, lei da procura e da oferta, um único vendedor, ou eu compro, ou eu fico sem. Então, esse é o grande problema. As metrópoles exploraram as suas colônias, sugaram o máximo que puderam. Por isso que nós dizemos, tradicionalmente na história, que as grandes riquezas do Brasil foram transferidas para Portugal e posteriormente para outras nações europeias. E aí o Brasil entra num jogo mercantil que agora é global, uma espécie de distribuição da produção. O que é que nós vamos mandar para Portugal? Olha aí, ó. Vamos mandar basicamente matéria-prima, porque nós produzimos de acordo com a necessidade da economia portuguesa. Nós não temos liberdade de comércio nem liberdade de produção. Então, inicialmente, nós mandamos para o Brasil, que é o período aí do pré-colonial, 1500 a 1530. Posteriormente, quando nós temos a colonização, nós temos a implantação dos engenhos de açúcar, principalmente no litoral do Nordeste, e aí nós vamos mandar açúcar, que vai ser uma mercadoria muito valorizada na Europa. E no século XVIII, nós temos a descoberta de ouro na região das Minas Gerais. Observe, nós não temos esse processo de criação de manufatura para não concorrer com Portugal. Em compensação, Portugal é o único país que traz para nós as manufaturas. E nesse processo aí de exclusivismo, que é o pacto colonial, o Brasil perde na venda e perde na compra. E quem sai lucrando, lógico, Portugal. Esse é o processo do monopólio comercial, do exclusivismo comercial, é a manutenção, a exploração das colônias pelas metrópoles europeias. Bom, mas o mercantilismo, ele também trouxe algumas características que são peculiares de alguns países. No caso da Espanha, nós temos o bulionismo. Esse bulionismo é que vai dar origem ao metalismo. Bullion, em inglês, é o nome que se dá aos lingotes de ouro, as barras de ouro. E a Espanha, como eu já disse, teve muita sorte. Ela encontrou um território ótimo para a exploração de metais preciosos e do ouro, que no caso foi a região lá dos astecas, né, que hoje é o território do México. E então, com essa exploração do metal e do bullion, virou o nome bullionismo, que é o acúmulo de ouro, metal precioso, é o metalismo. Na França, nós temos o colbertismo, que vem de Colbert, que era o ministro da França, lá de Luís XIV, responsável pela economia. Colbert, junto com Luís XIV, vão montar um mercantilismo muito peculiar na França, com base nas manufaturas, certo? Então, o comércio francês existe ultramarino, mas o que é que eles vão comercializar? Eles vão levar. Ele não tem tanta colônia a França. Então, ela vai produzir mercadorias em seu território que serão distribuídos para outros países a partir do comércio. E essas mercadorias são os artigos de luxo. São joias, tecidos como a seda, porcelana. E essas mercadorias francesas ganharam o mundo com, digamos assim, um status de muita qualidade, de muito refinamento. Não à toa a França acabou sendo que meio que um país que influenciou culturalmente vários outros países durante séculos. E até hoje nós temos essa marca aí da França ter muita ligação com a moda, porque a França faz o seu mercantilismo com base nos artigos de luxo. É o colbertismo. Já a Inglaterra é comercialista.
ela vai passar por um incentivo ao comércio a partir da indústria naval. A Inglaterra, muito sábia, né, vendo a sua posição geográfica de ilha, observou que necessitava de navios e de barcos para montar seu comércio. E aí, tanto há um incentivo na construção naval, como também há um forte protecionismo inglês para proteger sua marinha, como eu já citei, né, os atos de navegação, que vão acabar dificultando muito a vida dos holandeses, que eram seus principais concorrentes no comércio naval. E com isso, a Inglaterra vai aproveitar e vai incentivar em seu território o desenvolvimento de manufaturas. E essas manufaturas vão ser transportadas nos navios ingleses que estavam fortalecidos para serem distribuídos pelo mundo. E aí nós vamos chegar aí no mercantilismo lá do século XVIII, que é os 1700, onde Portugal e Espanha, devido a grandes riquezas que encontraram na colônia, meio que se acomodaram, né? Não desenvolveram suas manufaturas, não adentraram ainda mais no comércio, e esse espaço foi preenchido pela França e pela Inglaterra, que vai tomar a frente da nova economia a partir do século XVIII. E, gente, essa é a nossa aula de hoje sobre o mercantilismo. E aí eu convido vocês a seguirem aí as nossas redes sociais, que vocês vão ver aqui aparecer, né? Tanto o Instagram, como você se inscrever no nosso canal e não deixar de curtir esse vídeo para que você esteja sempre atualizado com os novos materiais que vamos postando. E no mais, desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até lá!